Exclamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos ou escravos, eu não sei como está escrito na sua Bíblia. Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados, todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e lhes disse: traziam os vasos, e ele vos enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Feche seus olhos um segundinho. Amado Deus, muito obrigado pela oportunidade de fazer uso, menção da tua palavra. Fica conosco, qualifica os teus filhos para receber essa palavra como uma semente plantada numa terra fértil, para que a fé seja edificada em nossos corações, na certeza que nós sairemos daqui debaixo dessa palavra protegidos, blindados pelo teu Santo Espírito, que vai regar, vai dar crescimento, e que nós possamos nutrir essa palavra a ponto de ver o resultado ao qual ela foi lançada, pelo nome santo de Jesus. Se você concorda comigo nessa oração, diga amém. 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 Glória a Deus. Irmãos, como eu disse, foi uma palavra extraída muito rápida. Eu tenho preparado uma palavra para a igreja, e Deus tem tocado no meu coração há tempos, mas hoje, em particular, o Senhor não me permitiu trazer essa palavra. Eu sempre brigo com Deus acerca do que eu vou pregar, né, meu irmão? Tá com saudade do irmão, viu? Você viu que hoje eu falei livro de Reis, livro, viu? Amém. Você viu? Eu aprendo. Os dias que nós ministramos aqui, que nós lemos, os dias de Eliseu, só a nível de conhecimento para você entender, eu vou criar um plano histórico aqui, um fundo histórico para você entender onde nós vamos começar a pregar. Os dias de Eliseu fala sobre o reino de Jorão, filho de Acabe. Só para saber, Acabe é aquele da rainha Jezabel, que cometeu graves pecados. E só a nível de conhecimento, esse rei Acabe não fez metade do que Jorão, seu filho, fez, porque Jorão deu continuidade, principalmente ao processo de idolatria. Isso é para você entender o que está acontecendo. E nós sabemos que quando a idolatria prevalece, o culto a outros deuses prevalece, Deus ele se retira. Porque se tem uma coisa que o nosso Deus é educação. Ele é educado. Ele só está onde ele é desejado. É por isso que eu tenho a certeza que Deus está nesse lugar aqui. Aleluia. Porque aqui tem uma igreja que deseja a presença desse Deus. Glória a Deus. Então Deus se retira e ele começa a observar de longe. E uma grande crise alcança aquele lugar, a ponto dessa região agora está sendo aflita por reinos, aflita de fome, pestes, lepras e todo tipo de enfermidade, todo tipo de mal. E aí, o texto que nós lemos vai falar sobre uma família que passava uma dificuldade à parte, mas não tão diferente das outras. Uma dívida estava predominante dentro dessa casa. E eu acho fantástico que eu estou falando de uma família crente, pastora. Uma família crente. Diferente da idolatria que está acontecendo lá fora, diferente do que está acontecendo dentro dos palácios. Uma minoria ainda teme a Deus, mas, todavia, entretanto, a minha Bíblia vai dizer que mesmo sendo uma minoria, temente a Deus, servindo a Deus, não foram isentos das aflições. Eu ouvi um aleluia aqui. É porque é muito difícil a gente ouvir esse tipo de palavra, para tentar entender que viver uma vida com Deus não é isenção de aflição, de luta.
Não é isenção de viver uma vida de tempestade. Afinal de contas, Jesus estava no barco e mesmo assim a tempestade sobreveio. Viver com Deus, viver no centro da vontade de Deus. Eu vou dizer isso com mais força para você entender, porque é aqui que eu quero chegar. Viver uma vida no centro da vontade de Deus não é viver uma vida isenta de lutas, dificuldades, aflições, mas é ter a certeza que apesar de estar vivendo uma vida de lutas, aflições, dificuldades, o nosso Deus está contigo, e queira o diabo ou não, vai passar. Essa é a certeza que nós temos que ter. Ou seja, era uma família que estava ali, vivendo aquele período juntamente com todos os outros. E a Bíblia vai dizer que o mesmo Eliseu, que profetizou para os grandes reis da época, Jorão, Josafá, aquele que viu Deus, orou para Deus disputar, trazer vitória sobre várias nações, vários reinos. O mesmo Eliseu que chamou a atenção de Deus para grandes causas, agora vai chamar a atenção de Deus para dentro de uma pequena casa. Hoje eu vou pregar só para o altar. Por que, pastor? Eu começo a entender que o mesmo Deus que atende a oração de gente grande também aponta os seus ouvidos, inclina os seus ouvidos para gente pequena. Aleluia! Por quê, pastor? Porque o mesmo Deus que atende o grande, por ele ser grande, faz coisas grandes também para pequenos. Deus, verdade. Eliseu clama, Deus responde aos reis. Eliseu clama, Deus derruba muralhas. Eliseu clama, Deus derruba exércitos. Deus agora ouve Eliseu clamar por uma casa. Então receba essa palavra, pelo amor de Deus. O mesmo Deus que defende causas grandes vai defender a sua causa também. Por que, pastor? Porque o nosso Deus é Deus de gente grande, de coisas grandes, mas também é Deus de lares pequenos, mas que clamam a presença desse Deus. Eu creio. Aí lá vai ele. E eu acho fantástico, porque os mesmos textos aqui, se você olhar com carinho, você vai ver que o mesmo texto, lá na parte do versículo 8, eu estou criando só um cenário. Eu peço que você preste muita atenção. O mesmo Deus, a partir do versículo 8, vai contar que o filho da sunamita, ele dá um filho para a sunamita. Ela diz: olha, eu tenho tudo, mas não tenho filhos. Eu sou próspera, tenho dinheiro, tenho terras, meu marido tem tudo, mas a gente não tem filhos. E agora essa mulher vai chegar ao profeta Eliseu dizendo: Eliseu, eu tenho filhos, mas não tenho dinheiro. Não é engraçado? As intempéries da vida. Não é interessante como Deus faz as coisas? Ou seja, essa mulher não tem o que a outra mulher tem, mas em contrapartida ela não sofre o que a outra mulher sofre. Isso é só para você entender como Deus julga a causa de um e julga a causa do outro. Como o mesmo Deus que opera de um lado, opera do outro. Então olha com carinho e respeito. Eu vou começar a te perturbar. Vou começar agora a te perturbar. Olha para o seu irmão com muito carinho e respeito e diga para ele: o mesmo Deus que vai pelejar por mim, vai pelejar pela sua casa hoje. Aleluia! Se ele entendeu, ele vai dar um glória a Deus. Glória a Deus! Aquela mulher agora vai chegar diante de Eliseu e vai dizer: olha, Eliseu, ela vai começar a externar. A história dela começa aqui. Ela diz: tive uma perda. E essa não foi apenas uma perda física. O pai, o provedor de um lar, ele morreu. E agora essa mulher vai ter que administrar, além de uma casa, os filhos, uma família. Ela vai ter que administrar uma vida. E o pior não é uma dívida. E o pior não é isso, pastor Cosme. Ela está debaixo de uma ameaça real, pautada pela lei, que se encontra em Levítico capítulo 25, a partir do versículo 39 ao 45, que garante que os filhos terão que servir ou ser escravos de o seu credor
por conta de uma dívida, até o ano do jubileu, ou seja, 50 anos, e sendo assim ainda se pagar. Então existe uma ameaça real dentro dessa casa. Então ela se aproxima de Eliseu e diz assim: Eliseu, e aqui eu começo a pregar. E isso tem bases. Por quê, pastor? Porque eu não sei você, mas eu conheço lares que foram destruídos por decisões dos seus pais, da liderança da sua casa. Decisões erradas que levaram ladeira abaixo toda uma casa. Pastor, você não está falando comigo, ok, mas eu tenho certeza que assim como eu, você conhece alguém, meu nome é. Pessoas que tomaram decisões erradas e que por isso viram a sua família inteira se perder ao longo do tempo. O próprio pastor, o bispo, falou sobre Elimeleque, que saiu da sua terra, foi para Moabe, e pela sua decisão perdeu seus 2 filhos nessa terra. Porque decisões erradas, consequências. Meu Deus. Agora preste atenção. Aquela mulher agora, ela procura Eliseu. E aqui eu começo a pregar. A primeira lição que eu aprendo com essa mulher é que ela procura ajuda. Aleluia. Ela procura ajuda. Sabe, eu acho fantástico isso, porque, pastor, eu não preciso de ajuda. O bispo acabou de falar que não, eu não sou. Deus está dizendo, eu estou te oferecendo uma ajuda. E a pessoa está dizendo, não, meu orgulho não permite que você me ajude. Só que essa mulher, ela quebra o orgulho, vai até Eliseu. E eu acho fantástico, porque ela chega para Eliseu e diz: Eliseu, eu preciso de ajuda. Estou quebrando o meu orgulho. E eu aprendo algo fantástico aqui. Porque quando nós buscamos ajuda, além de nós quebrarmos o orgulho, nós devemos ter convicção que o que nos ajuda não é o que eu falo, mas com quem eu falo. Meu Deus. Por que, pastor? Porque a gente não pode buscar sucesso em vidas fracassadas. Verdade. Ah, você não entendeu? Tem pessoas que estão buscando beber da fonte, buscar conselhos de sucesso com vidas fracassadas. A palavra de Deus diz, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 28 e 29, a Bíblia vai dizer assim: e Jesus pregava, e todos criam nele, porque ele pregava com propriedade e instrumentalidade, ou seja, a gente acredita naquilo que foi vivido. Eliseu, o teu filho, o teu amigo, e eu acho fantástico, por quê, pastor? Porque ela não vai a Eliseu para falar mal do marido. Segunda lição que eu aprendo com essa mulher, eu vou correr. Ela sabe usar, a segunda lição, ela sabe usar as palavras, pastor Cosme. Preste atenção, o poder da palavra. Ela não chega para Eliseu e diz assim: aquele miserável morreu, desgramado morreu e deixou uma dívida para a gente. Ai, que nojo que eu tenho. Ai, se eu soubesse que eu tinha casado com ele. Foi isso que ela fez? Não. Quer ler o texto comigo? Chegou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia a Deus. Sabe o que ela está dizendo? Apesar de tudo, era meu marido. Apesar de tudo, ele servia a casa do Senhor contigo. Apesar de tudo, ele temia o Senhor, e mesmo assim ela não defamou, ou seja, ela enalteceu o marido e a qualidade, porque ela sabia que uma casa que engrandece qualidade é propícia a viver milagres. Glória. Você deu glória a Deus, mas você me pegou. Eu vou liberar essa palavra e você vai entender como você repreende os seus filhos, como você vê a situação da tua casa. Por quê, pastor? Porque a palavra tem poder. Conheço um monte de gente, pastor,
que chega em casa, escuta tudo que foi pregado aqui hoje. A palavra foi liberada do altar. O que mais teve nesse altar aqui hoje foi oração pela tua vida. Aleluia. E tu vai chegar em casa, vai olhar a situação do jeito que está e vai dizer assim: ah, não tem jeito não. Sabe? Deus está dizendo para você: ei, enalteça as qualidades, rejeite os defeitos, coloque de lado. Por que, pastor? Porque um ambiente onde a qualidade é enaltecida, onde nós focamos na qualidade, o milagre é propício a acontecer. Aleluia. Verdade. É simples. Glória a Deus. Tiago diz: você sabe por que vocês não recebem a bênção? Porque vocês não sabem pedir. Tiago vai dizer. Ou seja, é a forma com que você usa a palavra. Teu filho foi reprovado, você vai dizer: ai, que péssimo, foi reprovado. É assim, reprovado só. Tem tudo em casa, reprovado. Você não chega, faz um carinho no menino, ó, não deu, mas ano que vem vai dar. Libera a palavra profética sobre a sua casa. Por quê? Porque enquanto você está liberando palavras proféticas, existe um Deus lá em cima que está dizendo: tá bom, tu está ligando a tua casa no céu, e eu estou ligando o céu à tua casa. Aquilo que tu ligares em mim, eu vou ligar lá. Enquanto tu abre a torneira da bênção, eu libero a chuva de glória sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Recebo. É simples. Olha para o seu irmão, me ajude, diga para ele: libere palavras de bênção sobre a tua casa. Diga para ele: enquanto você liberar a palavra de bênção sobre a sua casa, o milagre vai ser gerado dentro do teu lar. Por quê, pastor? Porque começa aqui. O poder está na palavra. O poder está na palavra. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo o teu lar. Se tu não recebeu uma palavra profética, eu vou começar a liberar a palavra sobre a tua casa hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. A prosperidade vai chegar. Aquilo que parece dificuldade hoje, Deus um dia vai te mostrar o porquê que foi difícil, para te mostrar que a dificuldade é para valorizar aquilo que Ele tem na tua vida. A tua vida vai prosperar, o teu ministério vai crescer, a tua história vai prevalecer, e ninguém vai parar aquilo que Deus gerou na tua vida. Deixa eu falar uma coisa aqui, te carregar. A gente tem tempo, irmão. A gente chega em lugares onde a palavra de Deus não é pregada. Se não me falha a memória, Marcos capítulo 2, Jesus chega no lugar, pastor, e a multidão espreme o lugar. Não tem como passar pela porta, não tem como chegar. Mas Jesus atende um por um. E diga-se passagem, a grande maioria eram escribas e fariseus que estavam ali só para ver o que Jesus estava fazendo. É simples, é um episódio de um homem que tentou chegar com paralíticos. Os homens chegaram com o paralítico na cama, não conseguiram chegar na porta. Eles descobrem uma passagem pelo teto. Só que eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre Jesus lá dentro. Marcos 2, versículo 2, se não me falha a memória, Jesus está lá dentro. Antes de curar, antes de revelar, seja o que for, a Bíblia diz, ele estava ensinando a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe por que eu sei que Jesus está aqui? Você sabe por que eu tenho certeza que Jesus está aqui? Por causa da palavra que está sendo revelada nesse lugar. Aleluia. Casa que não tem palavra, casa onde a palavra não é primazia, Jesus não se faz presente. Por quê? Porque Ele é o único autor, que onde o seu livro é aberto, Ele se faz presente para testificar a sua palavra. Então receba o que eu estou liberando para a tua vida hoje. É pelo poder da tua palavra que a mudança vai chegar. É pelo poder da palavra que a tua vida vai prosperar. É pelo poder da tua palavra que a cura vai ser liberada. É pelo poder da palavra. Aleluia. 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 Ouvi esses dias um pregador dizendo: palavras se perdem ao vento.
Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que a palavra ela é guardada no coração. Salmo 119, Salmo 105. Guardei a tua palavra no meu. Salmo 119, versículo 105. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe o que ele está dizendo? Quando a palavra foi pregada, ela blindou o meu coração para que eu não cometesse erros. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Sabe o que ele está dizendo? A palavra de Deus me guarda aqui. Por quê? Porque ela é lâmpada para o meu presente e ela é luz para o meu caminho. Por quê? Porque ela me guarda lá na frente. É a palavra que faz isso. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Você tem noção do que é isso? Só se gera fé pelo poder da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus. Meu irmão, se eu fosse você já estava dando glória. Por quê? Porque a palavra hoje vai encher teu coração. Aleluia, aleluia. Ele chegou lá no poder da palavra. Ela chega e diz: ó, é o teu marido, ele serve a Deus. Ela usa de sabedoria. Terceira coisa que ela aprendeu, a primeira dela, ela pediu ajuda. A segunda, ela aprendeu a dominar a palavra, a forma de se achegar diante de Deus. Terceira coisa, ela aprendeu a valorizar o que ela tinha. Como assim, pastor? Eliseu vira para ela e diz assim: moça, o que você tem? O que tenho eu contigo? Por quê? Porque eu não conheço profeta com dinheiro. O único profeta com dinheiro que eu conheço aqui é o bispo. Esse passagem está com a camisa bonita, hein? Rapaz, que camisa bonita, né? Essa aí você não joga pra gente não, né? Não conheço profeta. Eu particularmente sou duro. Então Eliseu está dizendo: tá até duro também, Eliseu? Cadê? Eu vou pôr um espacinho aqui de propaganda. Vou botar meu Pix aqui, ó. Eita glória. Vou botar meu Pix. Senti de Deus aqui. Brincadeira à parte, escute. Vai que cola, Marcelo. Onde é que eu tava? Fui longe agora, vi um monte de cifrão caindo na minha conta agora. Valorizou o que tinha. É o poder da palavra. Mas brincadeira à parte. A Bíblia diz que ela vira para Eliseu e ela conta a história. Ela diz: olha, os credores estão batendo na minha porta. Eliseu vai dizer para ela: ei, quem tenho eu contigo? Não tenho nada para te oferecer. Aí ela diz assim: mas em contrapartida, o que você tem em casa? Ela diz: eu não tenho nada, a não ser uma botija com azeite. Eu acho fantástico que ela não diz que está cheio, que está completo. Ela diz que está uma botija. Pergunta básica: botija é maior do que vaso? Não. Botija? O vaso. Você entendeu? No reino de Deus é assim. Às vezes o pequeno surpreende os grandes. Mas eu vou chegar lá. Aí ela diz: a não ser, sabe? Aí eu fico imaginando Eliseu, sou eu, tá? Que é assim que eu aprendo a pregar, conjecturando as coisas aqui na minha cabeça. Nossa, o que você tem em casa? Não tenho nada para te oferecer. O que você tem em casa? Eu tenho um pouco de azeite. Aí Eliseu pensou com seus botões: boba, ela está dizendo que só tem um pouco de azeite. Se ela soubesse o que ela tem. Meu Deus. Às vezes você chega para Deus e diz assim: Deus, eu não tenho nada. E Deus está dizendo: moça, tu está preocupada com o que você tem? Sabe o que Deus está ensinando a gente aqui? Nunca vai ser o que você tem, mas sim quem vai usar aquilo que você tem. Eita glória! Ali foi. Eu vou liberar para cá, porque de repente aqui pega. Tem pessoas aqui hoje que estão dizendo: Deus, eu não tenho nada. E Deus está dizendo: filho, é você que pensa. Porque um pouquinho de azeite é tudo que você precisa. Por quê? Porque se tu tem um pouquinho de azeite, tu tem unção. Por quê? Porque azeite aponta unção. Ou seja, unção aponta azeite. Um pouquinho de azeite faz toda a diferença na tua vida.
Você quer entender o que Deus está dizendo? Pastor, eu não tenho a geladeira que eu queria ter. Ok, mas tem um pouquinho de unção, então um milagre vai acontecer. Pastor, eu não tenho o carro que eu queria ter, mas tem um pouco de unção, então tu tem que o milagre que vai chegar. Pastor, eu não tenho a casa que eu queria ter, mas tu tem um pouquinho da unção, então espera, porque quem tem um pouquinho de unção, o milagre vai chegar. Aleluia! Fala pro teu irmão, é pouquinho. Não menospreza, porque Deus vai usar o que você tem. Davi, o que tu tem na mão aí? 5 pedras. Deixa eu te contar uma história. Sabe quantos gigantes Davi matou ao longo da história dele? Você sabe, David? Você sabe por que Davi tinha 5 pedras na mão? Porque Davi, ao longo da sua história, matou 5 gigantes. Porque existiam 5 gigantes no reino dos filisteus. Golias era um de 5. Davi, quando foi com uma pedra, ele já estava dizendo: se levantar outro, eu mato. Se levantar um terceiro, eu mato. Se levantar um quarto, eu mato. Se levantar um quinto, eu mato. Porque o Deus que está comigo é que vai me garantir a vitória. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho um pouquinho de unção sobre a minha cabeça, e as pedras vão ser aquilo que Deus vai usar para derrubar o gigante, porque eu sou ungido. Glória a Deus! Agora olha só que interessante. Para que aquela mulher precisava do azeite? Explica. Simples, para pagar o que ela devia. Aí eu descobri, estudando rápido, por baixo, nem me aprofundei muito, em algumas versões de alguns historiadores, que existem 3 tipos de azeite, e só um rende dinheiro. O primeiro azeite é o azeite da primeira prensa, chama-se azeite puro, ou seja, é o azeite usado na unção. Aqui já valeu, glória a Deus. Glória a Deus! Bem, vou explicar primeiro, vou aplicar. O segundo azeite é o segunda prensa, chama-se o azeite do combustível, ou o azeite que alimenta os castiçais. O terceiro azeite era o azeite mais fajuto que tinha, era o que eles usavam para se alimentar. De baixo para cima, de cima para baixo, o azeite do alimento era tão barato que não pagaria dívida nenhuma. O azeite do combustível então nem se conta. O que aquela mulher tinha em casa era um azeite puro da unção. Você não entendeu? Sabe o que Deus está dizendo para ela? O que você tem em casa parece pouco, mas é da unção que eu preciso para desfazer o que está na sua casa, dentro da sua vida. Aleluia! Olha para o seu irmão com muito carinho, muito respeito, diga para ele: não menospreze o que você tem. Isso, não menospreze o que você tem. Fala para ele assim, ó, é o pouquinho que Deus vai fazer muito. Se ele entendeu, ele vai dar uma glória a Deus. Glória a Deus! Quarta lição: ponha em prática aquilo que você ouviu. Nossa, o que você tem em casa? Tem um pouco de azeite, ok, faça o que eu vou dizer. Vá, pega essa botija de azeite, bata na porta dos seus vizinhos e peça a ele vasos, mas não peça pouco, peça muitos vasos. Uma coisa é quando você ouve a palavra, mas eu aprendi que conhecimento sem atitude não vai mudar a sua história. É verdade. Você não entendeu, eu vou dizer de novo. Verdade. Conhecimento sem atitude não muda a história. Nós podemos daqui emanar a palavra para a sua vida, nós podemos tirar a bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas se tu não for lá, fechar a porta e fazer a tua parte, a tua história não vai mudar. Posso guardar o cajado? Estou guardando o cajado aqui. Tem gente que está esperando o milagre acontecer, quando Deus está dizendo: meu filho, quando você não se move, eu também não vou me mover. Eu movo céus e terras por aqueles que não podem fazer, mas em contrapartida eu não levanto uma palha por aqueles que podem fazer e não fazem. Meu Deus, verdade. Esse é nosso Deus. Glória. Então escute, outra coisa: colocar o conhecimento em prática. Agora preste atenção, dobre atenção. Aquela mulher saiu da presença de Eliseu e foi colocar em prática o que ela aprendeu, pastor Jorge. Aí ela vai na porta do vizinho, e só a nível de conhecimento, os vasos da época eram literalmente as geladeiras de hoje.
Tudo se colocava dentro de vasos. Tudo se colocava dentro de vasos. Alimentos dentro de vasos. Vinho dentro de vasos. Água dentro de talhas, vasos. Então, para que alguém tirasse algo de dentro desses vasos, teria que ser por uma justíssima causa. E a Bíblia diz que ela não pegou poucos, ela teve muitos vasos. Isso aqui chama-se princípio da concordância. Pastor, o que é o princípio da concordância? Alguém bate na minha casa e diz assim: ó, eu preciso de vaso. Para quê? Me convença. Você precisa de vaso para quê? Me convença. Porque com o teu vaso, Deus vai fazer um milagre na minha vida. Eu concordo contigo, toma o vaso. Eu concordo contigo, toma o vaso. Eu concordo contigo, toma o vaso. Eu concordo com você, toma o vaso. Eu concordo contigo, toma o vaso. E assim ela fez. As pessoas estavam concordando com ela. Ela entrou em concordância. Sabe o que Deus está falando? O princípio da concordância é simples. Se você disser sim, junto comigo, se você declarar um amém junto comigo, algo extraordinário pode vir a acontecer na minha vida. Tem pessoas hoje aqui que estão passando por momentos de luta porque pessoas estão desacreditadas. Deus está falando: hoje não. Hoje você volta para casa com o princípio da concordância. Ei, receba vasos nessa noite. Se você ainda não entendeu, eu vou dizer para você: eu acredito no teu milagre. Eu acredito no teu milagre. Eu acredito no teu milagre. No teu também. No teu também. Eu acredito. Ei, tem pessoas que estão desacreditadas dentro da sua própria casa. Mas Deus está dizendo àquela moça não. Ela disse: eu preciso de vaso. E a pessoa estava dando. É lógico, eu tenho certeza que tem gente que diz assim para ela: moça, sinceramente eu não acredito. Lógico. Mas a Bíblia diz que foram muitos vasos. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Eu não sei o tanto de gente que desapontou você. Por quê? Porque aquele tipo de desapontamento não vem de gente distante, vem de gente próxima. A gente não tem frustração com gente de longe. José se frustrou, não foi com gente de longe, foi com seus irmãos. A gente não se frustra com